Nós temos, na semana passada começamos na série Podes Crer, e o nosso assunto é crença, é fé, e claro, é a base de tudo que a gente faz aqui na igreja, tudo que você faz na sua vida espiritual, tudo que você faz na sua vida começa, na verdade, no seu espírito. E o convite de Deus para mim e para você não é outro, senão apenas que você creia, apenas que você confie. Hoje eu quero colocar um aspecto da nossa vida espiritual que é tão importante que a gente consiga fazer uma distinção entre o que Deus fez por nós e o que nós fazemos em resposta ao que Ele fez por nós. Frequentemente eu digo aqui na igreja que se Deus não fizesse mais nada por nós, quantos creem que Ele já fez tudo por nós lá na cruz? Quando Ele entregou o Seu Filho, Ele nos deu vida que nós não teríamos jamais se não fosse por aquele sacrifício. Em outras palavras, o que adianta você viver essa sua vida aqui na terra, que você vai viver talvez durante 80, 90, sei lá quantos anos, e terminar ali? E não, talvez ter conquistado muitas coisas aqui, ter estudado bem, ter trabalhado bem, ter casado bem, ter tido uma família boa, mas ainda assim a vida terminar ali e não ter mais razão, né? Não ter mais vida. Tudo que eu e você pedimos a Deus para essa vida, claro que é importante. Jesus diz que Deus tem provisão para mim e para você, provisão de saúde, provisão financeira, provisão relacional e qualquer outra coisa. Mas ainda assim, eu repito para você, se Deus não nos desse mais nada, Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Por causa do seu sacrifício, nós temos vida eterna. Nós já recebemos esse presente tão grande. Paulo escreve da seguinte maneira: o salário do pecado é a morte. Era o que o homem merecia pelo pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Deus nos deu, Ele nos deu de graça, é um presente. Ele não está pedindo nada em troca. Mas ainda assim a palavra de Deus diz que por causa do que você recebeu, existe algo que você deve fazer com aquilo que você recebeu. É esperado de nós. Eu perguntei se você entregou a sua vida a Jesus na sua juventude. Outros foram depois, talvez um pouco mais velhos, e uma boa parte, como eu, talvez tenha nascido num ambiente que propiciou que você em pouco tempo estivesse envolvido com Deus. Talvez desde criança, como eu, você está envolvido com Deus. Mas de uma forma ou de outra nós sabemos que transformação imensa Jesus faz na nossa vida. Quantos são testemunhas de uma mudança radical que Deus fez na sua vida? Levanta assim a sua mão para ver. Glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus bem alto aí? Que coisa boa. Mas quantos aqui conhecem pessoas que estão ao seu redor, ou na sua vizinhança, ou na sua família, que ainda não experimentaram, e você está orando para que eles experimentem uma mudança radical? Quantos tem alguém assim? Amém. É aí que eu e você entramos, com esse imenso amor que foi derramado na nossa vida. Nós precisamos permitir que Ele flua através de nós. Com essa mensagem transformadora que nós recebemos, nós devemos permitir que ela chegue a outras pessoas para que experimentem a mesma coisa que eu e você um dia experimentamos. Então, com base nessa expressão, pode crer, a gente tem falado sobre uma vida vitoriosa de fé que acaba transbordando, que acaba expandindo, que acaba se estendendo para outras pessoas. E eu já queria falar para você como a sua vida é um reflexo, e precisa ser um reflexo da vida de Cristo. Como as pessoas estão olhando para mim e para você, esperando ver Jesus em nós. Porque o mundo tem muita dificuldade de acreditar, eles não têm dúvida de que Jesus existiu, que Ele é uma figura histórica, mas a maneira como eles entendem que Jesus é o Filho de Deus e que Ele realmente traz salvação é através daqueles que foram salvos. Na verdade, o próprio Jesus diz isso. Ele diz assim: as pessoas só vão conhecer vocês como sendo meus, como sendo de Jesus, se vocês fizerem isso. E ele fala: se vocês amarem uns aos outros, se vocês praticarem o que eu estou praticando. Então hoje eu vou falar de um assunto que, por um lado, é um pouco difícil, até porque você sabe que eu gosto muito de falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a graça de Deus. Mas eu preciso falar hoje para você do outro lado da moeda, da parte que cabe a nós, da responsabilidade que pesa sim sobre a vida de um cristão. Eu acho que você não vai discordar em momento nenhum que uma vez que você é de Jesus, que você tem uma responsabilidade. Eu não vou dizer reputação, talvez reputação seja pequena, embora seja uma palavra importante, grande.
A reputação é o que as pessoas pensam de você. Eu quero falar, na verdade, de caráter, né? De como nós somos de verdade, como nós precisamos ser. Eu oro para que o Espírito fale bem alto ao nosso coração, todos nós, aqueles que estão crescendo, aqueles que estão estagnados, aqueles que estão sofrendo em alguma área da sua vida. Eu creio que Deus hoje tem algo bom para encher o teu coração. Se você recebe, diga amém. A passagem que nós começamos a tratar foi justamente a definição bíblica de fé. A gente, acho que, não sei se espiritualiza demais essa expressão. Paulo está escrevendo, Paulo não, a gente não sabe se foi Paulo, muita gente acha que foi ele, mas o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, fé é isso, e ele dá uma definição muito simples: fé é acreditar sem ver. Fé é realmente ter uma convicção, uma certeza antes de algo acontecer. E ele usa essa expressão, eu fiz questão de grifar para você a expressão esperamos e não vemos. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se você está esperando e ainda não viu, é possível ter fé. Fora isso, não é possível. Fé precisa carregar consigo, no mínimo, esses dois ingredientes. Então, ela é crença, é certeza, é convicção, é firmeza, mesmo sem evidência ainda. Mesmo que você ainda não esteja enxergando com os seus olhos. E esse é o convite da vida cristã. Você acredita num Deus que está aqui nesse lugar mesmo sem vê-lo. Você acredita que Jesus realmente lhe salvou, mas você não estava lá. E mesmo que você estivesse lá vendo ele sendo pregado numa cruz, talvez você não entendesse o que está acontecendo no invisível, o que está acontecendo no reino espiritual. Mas você decidiu, você escolheu crer. Então, é assim que isso é traduzido para mim e para você. Mas eu gosto porque Paulo continua... Paulo não, eu não sei se foi Paulo, né? Vamos chamar de Paulo? Eu não sei quem foi, mas vamos dizer que ele foi o Paulo, né? Ele continua escrevendo e ele chega no que a gente chama no versículo 6 e fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu acho interessante ele dizer para mim e para você sobre a importância de agradar a Deus. Essa expressão significa o seguinte: só dá para você ter comunhão, só dá para você andar junto com Deus quando isso funciona na sua vida, quando você tem fé. E sem fé você não consegue. É impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele é real. Então, se você está aqui hoje e você se acostumou com a religião, você gosta das canções, você sente um arrepio de repente em alguns momentos, a palavra tem alguma coisa legal, mas você nunca parou para pensar, ou para perceber, ou para realmente descobrir e perguntar a si mesmo: eu creio de verdade na existência desse Deus que é pregado, existe uma Bíblia, uma palavra que o apresenta para mim, e os pastores e os meus irmãos que são membros da mesma comunidade me dizem que Ele é o Criador de tudo que existe. E não apenas Ele é o Criador de tudo que existe, mas Ele revela um coração voltado para a sua criação, para o seu homem e mulher, e Ele paga o preço que for, mesmo sendo um ser transcendental, acima de qualquer pensamento. Ele vem se importar comigo, porque o final do versículo diz que Ele é o recompensador, que Ele recompensa aqueles que o buscam, que Ele é um Deus bom. Se você não parou para pensar nisso, é importante que você o faça imediatamente. Você crê na existência e na bondade de Deus. Se você não crê que Ele existe, e não apenas isso, mas que Ele é bom, você não tem essa qualidade de fé que agrada a Deus, que pode trazer você realmente para perto dEle. Então, o primeiro desafio que a gente colocou é que você precisa decidir se você vai acreditar nisso, que Ele é bom. E por que eu botei isso? E muita gente talvez leia isso. Você precisa decidir se Deus realmente é bom ou não, porque há momentos em que nós ficamos na dúvida. E deixa eu te falar uma coisa, antigamente eu tinha um pensamento a respeito disso que eu acho que mudou. A gente vê dúvida como uma coisa tão nociva, tão anti-fé,
tão contrária a Deus, mas deixa eu te falar, Deus Ele conhece você, Ele sabe onde você está, Ele sabe que dúvidas muitas vezes fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada, mas Deus é um Deus que, apesar das nossas dúvidas, nos ama, e nos ama com amor imenso, incondicional, e quer te ajudar a vencer cada uma das suas dúvidas. Sim, de vez em quando você vai tropeçar em alguma dúvida, mas em algum momento você tem que chegar a essa conclusão: será que eu creio que Ele é bom? E a gente falou na semana passada o seguinte: eu e você acreditamos que Deus é bom quando vemos Ele fazer algo bom. Quando não vemos nada, nós não lembramos que Ele é bom. Mas deixa eu te falar, é a sua natureza, é a sua essência. João vai dizer que Deus, e ele fala, você não vai encontrar qualquer outra qualidade tão específica, ele fala: Deus é amor. Ele é a perfeita expressão do que amor é. Ele ama tanto que Ele entrega. Ele ama e revela esse amor. Ele não ama apenas como um sentimento. Eu amo muito você porque eu sinto algo por você. Deixa eu te explicar mais uma vez, e eu vou fazer isso a vida inteira. Sentir alguma coisa por alguém não é amar alguém, é gostar de alguém. Amar alguém é fazer alguma coisa por alguém. É quando você faz, independente do que você sente, que você revela amor. E Deus amou de tal maneira que entregou o seu maior tesouro, o que havia de mais precioso. Ele ama de verdade? Sim. Você precisa decidir se Ele é bom ou não. E a gente fez essa pergunta para fazer você pensar quem é o responsável, porque você tem que assumir responsabilidade das coisas que você mesmo faz. Mas tem outras coisas que é Deus que faz na sua vida, e tem outras coisas que outras pessoas fizeram, e você é apenas uma vítima do que aconteceu. Sim, não são muitas, mas acontece. Tem coisas que foram decididas por você. Talvez você não queria, morar onde você mora, mas os seus pais compraram aquela casa lá e agora você está lá. Talvez você não quisesse, bom, tem um monte de coisa aí, eu não vou entrar, mas são decisões que às vezes foram tomadas por você, você não tem muita opção, não tem muita ingerência, você tem apenas que acostumar e aceitar e andar. Alguns vão dizer, jogar com as cartas que você recebeu. Outras decisões são suas, você tem que assumir, mesmo, que você queira culpar outras pessoas, você tem que, em algum momento, chegar à conclusão: não, eu fiz aquela escolha. Mas eu não esperava que fosse acontecer daquele jeito. Mas eu não esperava que eu não pudesse confiar naquela pessoa. Mas eu não esperava que fosse ser assim. Sim, mas ainda assim você escolheu, você decidiu, e você precisa assumir. Mas a Bíblia ela é muito cuidadosa em dizer para você que existe um ser, uma pessoa real, que também está envolvido nas coisas que acontecem na sua vida e que muitas vezes é responsável por coisas que acontecem na sua vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu acredito que eu e você, crentes, temos uma inclinação fácil de acreditar em Deus, mas uma dificuldade às vezes de acreditar no diabo. Eu acho que para mim e para você, acreditar que Deus faz alguma coisa não é complicado, parece que bem natural. Mas como filhos de Deus, é uma coisa que acontece na maior parte, não estou dizendo todo mundo, mas na maior parte do povo de Deus, que parece que agora que eu sou de Jesus, o diabo desapareceu. Não, ele não desapareceu. Na verdade, é bem provável que você encontre mais com ele agora do que antes. Porque antes vocês dois estavam indo na mesma direção, agora vocês estão indo em direções inversas. Então, é possível, e é provável que você vai ter mais dificuldade com o seu inimigo. Isso é assunto de hoje à noite. A gente está falando sobre a armadura de Deus, sobre como permanecer firme diante de ataques. E eu sei que é um desafio, ninguém quer ser atacado. Pastor, eu não quero aprender sobre como permanecer firme, eu não quero ataque na minha vida. Eu não quero ser vítima de nada. Não, mas muitas vezes acontece. E eu e você não podemos evitar. Então você precisa reconhecer isso, saber exatamente contra quem você está lutando. Muitas vezes é contra si mesmo. Muitas vezes não adianta lutar contra pessoas, não tem efeito nenhum, mas reconheça que muitas vezes você não é o responsável por coisas que aconteceram. Sim, como eu disse, são poucas vezes, a maioria das vezes é você mesmo. Mas não perca de vista que nem tudo que acontece na sua vida
é Deus, ou é você, ou é as pessoas, pode ser o seu inimigo. Ele arma ciladas contra nós. Ele prepara armadilhas contra nós. Paulo escreve à igreja, agora sim Paulo, e diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos desígnios dos inimigos, quanto ao que ele desenha, quanto ao que ele arquiteta contra você. Não seja ignorante, ou seja, existe uma possibilidade de você, antes de acontecer, já saber. Antes de acontecer, você está preparado. Faz toda a diferença. Quantos querem estar preparados para o que vier, seja o que for? Em segundo lugar, a gente falou que se você vai ter fé, uma vez que você reconhece, né, a bondade de Deus, que Ele é bom, e que existe um inimigo que você já reconheceu, que ele é a fonte de problemas na sua vida, você precisa ter a sua fé alicerçada na palavra de Deus. Você precisa reconhecer. Um dos aspectos que eu estou deixando para hoje à noite, mas eu acho que faz parte desse momento, é que, agora sim, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala: você precisa estar firme contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6. Ele faz questão de que eu e você entendamos que esse inimigo é real e que você não confunda ele com outras pessoas. Quantas vezes você sofre e você pergunta para Deus: por que isso está acontecendo? Eu acho que é normal que a gente pergunte, mas muitas vezes naquela pergunta, nas entrelinhas, está: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo isso? Você sabe que uma das primeiras coisas que aconteceu nesse planeta foi o homem colocar a culpa em Deus, pelo que aconteceu, pelas responsabilidades dele. Você lembra o que acontece depois que Adão peca? Depois que o pecado acontece, ele e a sua esposa comem do fruto que Deus falou para não comer. Deus vai conversar com eles. Eu acho legal, porque eu falei isso semana passada, Deus não desaparece, né? O pecado me separou de tal maneira de Deus que nunca mais eu vou ouvi-lo. Não, Deus voltou para conversar com o homem. O que aconteceu? E o homem explica da seguinte maneira: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Foi a mulher que o Senhor preparou para mim. Ninguém acho que esperava isso, né? A primeira coisa que o homem faz quando se sente culpado e ameaçado pela destruição do pecado é arrumar alguém para ser o responsável, menos eu. E de lá para cá isso está na nossa natureza. Até hoje eu e você nos vemos, nós não admitimos facilmente, mas nós nos vemos na mesma posição. Escolhemos algumas coisas, tomamos algumas decisões, e quando a coisa não dá certo, a gente descobre que a culpa não é nossa, é de outra pessoa. Em geral, de Deus. Foi a mulher. E quando ele olha para a mulher, ele pensa: ela que realmente começou isso, mas no final das contas, quem me deu ela foi ele. Então ele, no mesmo parágrafo, fala: foi a mulher que você me deu. Eu acho que alguns homens ainda fazem isso hoje. E às vezes algumas mulheres também, né? E fica ali estampado e para sempre de que se eu puder fugir da responsabilidade, eu vou fugir. Mas Deus sabe direitinho de quem é a responsabilidade, e Ele ajusta as coisas com a sua misericórdia e faz um plano para que o homem possa ser redimido. E aqui estamos eu e você, debaixo da maravilhosa graça de Deus. Você precisa ter a sua fé alicerçada não em sentimentos, não o que outras pessoas falaram, mas na palavra de Deus. Uma das definições que eu mais gosto é que fé é acreditar que o que Deus disse é verdade. Que Ele falou, você escolhe se é verdade ou não. Eu escolho acreditar que é real, que é verdadeiro. Quando Deus chega para o homem e fala: olha, pode fazer. Quando Ele chega para Abraão e fala: eu vou fazer de você uma grande nação, seu nome vai ser conhecido. É interessante que Abraão teve o seu primeiro filho e único, sem contar Ismael, claro, ele com Sara, com 100 anos de idade. Você conhece algum papai papai de 100 anos de idade? Era um milagre muito grande. E talvez Abraão tenha pensado: poxa, mas eu esperei a beça. Mas ele vive ainda mais 75 anos. Ele vai morrer com 175 anos. A sua esposa também, vive muitos anos.
e aproveitam bastante o filho e os netos, e talvez até bisnetos que vieram depois. O que não acontece no final da vida de Abraão é aquela promessa que Deus tinha falado para ele: olha, o seu nome vai ser conhecido, e de ti farei uma grande nação. Não, quando Abraão morre, ele tem uma família, mas não é uma grande nação. Mas você precisamos entender que a promessa de Deus não falhou. Ela ultrapassa os nossos tempos. E deixa eu te falar uma coisa: existiam grandes celebridades no tempo de Abraão, muitos reis famosos que você não sabe o nome, nem eu, mas quando você fala Abraão, o planeta inteiro sabe quem ele é. Aquela promessa de Deus realmente aconteceu, e o nome desse homem se tornou grande, e dele foi feito, todas as famílias da terra foram abençoadas por causa daquela crença que ele teve em Deus. Quem está acordado aí, diga amém. Abraão decidiu crer que o que Deus falou era verdade. Você não faz ideia da grandeza disso, porque naquele momento a Bíblia fala que porque Abraão creu em Deus, é como se Deus dissesse: cara, só confia em mim, você não tem nenhum motivo para confiar em mim, mas só confia. E Abraão falou: ok, eu confio. E dali para frente Abraão não foi perfeito, ele falhou dezenas ou centenas de vezes, mas a Bíblia diz que porque ele creu em Deus, Deus o colocou numa posição de justo diante dele. Que tremendo! E fica estabelecido para sempre que o homem fica numa posição de justiça com Deus, não quando faz tudo certinho, mas quando confia nele. E através de Jesus isso é selado para sempre. Quem confia no sangue do Cordeiro de Deus é justificado eternamente diante de Deus. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, inclusive é o próximo versículo que eu vou colocar para você, que é o assunto dessa manhã, que eu vou falar em alguns minutos para você. Não se permita uma vida de pecado e práticas erradas. Para alguns pastores esse é o tema de todo domingo. Aqui eu prego sobre isso uma vez a cada década, mas é tão importante a gente tratar. Pastor, por que isso é importante? Porque eu quero falar para você de caráter hoje, de imitar Jesus. Isso não é nem um pouco confortável para crentes que pensam: eu posso levar a minha vida de qualquer jeito porque Deus me ama. E é importante demais a gente corrigir esse curso. Quantos sabem que Deus realmente ama você? Levanta alto sua mão. Permanece assim. Você que ainda continua crendo que Ele te ama incondicionalmente, levanta mais alto um pouquinho a sua mão. Beleza. Incondicionalmente, pode abaixar. Então, se você viver uma vida de pecado, Ele vai continuar amando você do mesmo jeito? Vai, porque é incondicional. Por que a gente vai falar de algo que não muda o amor de Deus, que não afeta a maneira como Ele me vê? Porque afeta alguma coisa. Porque mexe numa parte muito, muito, muito importante na sua vida. Em Efésios, Paulo diz o seguinte: pelo que vocês são salvos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A gente falou isso aqui, você creu e Deus te justificou. Isso não vem de vocês, ou seja, a salvação não é iniciada por você, você não consegue se salvar, você não consegue fazer Deus te salvar, você não consegue que ninguém te salve, não vem de você, você não tem nada a ver com esse processo, a não ser por aquela pequena palavrinha de 2 letras, fé, confiar em Deus, não por obras. Eu fiz algumas coisas, Deus vai ver e vai me recompensar. Sim, obras Deus recompensa o tempo todo, mas você não vai ser nunca salvo ou merecer salvação por algo que você faz. E aqui a gente podia terminar dizendo o seguinte: você não precisa fazer nada de bom, Deus ama você. Você não precisa se preocupar em fazer boas ações, você não precisa fazer nada de bom para ninguém, porque Deus ama você do jeitinho que você é e não tem o menor problema no seu comportamento. Porque a nossa tendência, pensa bem, se foi o mau comportamento de Adão que colocou ele num estado de perdição, que o tornou perdido e afastado, separado de Deus, deve ser por um bom comportamento meu que eu vou me reorganizar e me reajuntar com Deus. Mas não é assim, porque todas as suas melhores e boas ações que você conseguir não chegam perto do patamar que Deus estabeleceu. A gente precisa
de um Salvador, de alguém que venha e cumpra realmente toda a lei de Deus. E não apenas isso, que pague o preço, que é o único possível para que o homem seja resgatado. O que você quer dizer, André? Você está dizendo que eu posso me matar de fazer boas ações e eu não consigo o favor de Deus por causa disso? E eu posso pecar à vontade, que também não muda o amor que Ele sente por mim? O que eu faço com isso tudo? Graças a Deus, a Bíblia tem resposta para mim e para você. Que você pode realmente ficar em paz em relação à posição que Ele te colocou. Eu não sei responder bem a pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre? Não sei responder tão bem. Mas uma coisa eu sei responder, uma vez filho, filho para sempre. Se você se tornou filho de Deus, essa posição nunca pode ser tirada de você. E é tão importante que você reconheça essa posição e saiba o que fazer com ela. Quem está acordado aí? Amém? Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, continuamente, eternamente, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Não é um verbo maravilhoso? Eu não sei o que você já viu que é puro de verdade, sem nenhum pingo de sujeira, sem nenhuma marca, nenhuma mancha, nada. A Bíblia diz que o sangue nos limpa completamente, nos purifica. Andar na luz significa andar na palavra. Se andarmos na luz, significa andarmos no que a palavra ilumina para mim e para você. Trevas significa ignorância. Na palavra de Deus, a luz significa conhecimento, sabedoria, saber o que Deus está nos colocando. E o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. André, que boa notícia. Então o problema do pecado está resolvido. Paulo escreve aos Romanos dizendo: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Para que a gente está falando de pecado hoje? Porque eu e você sabemos, eu e você somos testemunhas boas, ótimas testemunhas. Sabemos exatamente como o pecado traz graves consequências, mesmo sem anular a graça de Deus. O pecado não tem mais o poder que ele tinha por causa do sacrifício de Jesus. Não eram os pecados que você comete, é a natureza com a qual você nasceu. A maneira como você nasce já com o pecado, Jesus resolveu de uma vez por todas. Mas eu e você precisamos ser sérios em relação a permitir esse amor, essa graça, essa bondade, nos dar alguma posição de responsabilidade. Você está entendendo? Quando alguém te ama desse jeito, você tem que levar a sério. Você precisa, reconhecer que aquele amor tão grande não foi derramado na sua vida para você viver uma vida desregrada, contrária àquele que te ama. Pecado continua, embora não tenha mais o mesmo poder, continua em essência provocando todo tipo de destruição na nossa vida. Eu sei disso na minha vida, você sabe disso na sua vida. Então, claro, nesse domingo pela manhã é importante a gente falar que se nós pecamos continuamente, Deus deixa de me amar? Não. A sua graça perde o peso, perde a capacidade, o sangue fica menos poderoso? Não. Mas algo acontece dentro de você, que é indiscutível. Eu e você perdemos alguma coisa, algo é destruído dentro de nós. Nós perdemos a nossa sensibilidade em relação à realidade de Deus. Você sabia que esse é o grande poder que o pecado tem hoje? Ele rouba do homem a sensibilidade em relação à realidade de Deus, quem Ele é e o que Ele faz. A sua confiança em Deus vai se desgastando, a sua fé não funciona, as suas orações perdem o efeito. Por quê? Porque Deus mudou? O pecado está impedindo? Não, Ele está cegando o teu entendimento. Ele está mudando você. E é importante olhar para isso. Olha que versículo fantástico. Jesus ensinando sobre fé, talvez uma das passagens que eu mais amo e uma das mais radicais. Ele fala assim: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro.
que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire no mar. Você sabe qual é o contexto? Jesus acabou de fazer um milagre que os discípulos ficaram impressionados, como todos os milagres de Jesus. Só que esse foi bem singular, bem diferente. Jesus fala com uma árvore, e não fala bem com a árvore, fala mal. A Bíblia diz que ele amaldiçoa aquela árvore. E no dia seguinte eles vão ver a árvore que estava cheia de folhas no dia anterior, hoje está seca, morta. E eles falam: Jesus, o que você fez? A árvore que você amaldiçoou secou. E a Bíblia diz que Pedro percebe, ela secou desde a raiz. E isso talvez tenha uma analogia maior do que eu consigo ilustrar para você. Secou desde a raiz, secou completamente, sem chance de volta. E eles ficam impressionados. Jesus, o Senhor alterou completamente algo que a gente consegue ver. O Senhor mudou completamente o estado de um ser vivo aqui na terra, por causa de uma palavra que você disse. Jesus percebe que eles estão impressionados e fala: tenham fé em Deus. E ele pega algo muito maior do que uma árvore, algo extremamente fixado, imobilizado, que não pode se mexer, e fala: a gente consegue fazer isso mexer, quer ver? Se você crer, ele diz que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Queridos, eu acho que mesmo que a gente na igreja diga que a gente crê que o que Jesus falou é verdade, eu acho que é difícil demais para 90% do nosso planeta ouvir isso e não ficar com uma dúvida: é isso mesmo? Realmente uma montanha pode sair do lugar e se jogar no mar? Eu nunca vi isso acontecer. Eu não consigo imaginar que é possível. Tem a história de uma senhora que ouviu essa mensagem e recebeu com tanta paixão no seu coração. Que tremendo! Quer dizer que se eu disser para a montanha sair, ela morava próximo ali ao Pão de Açúcar, na Praia Vermelha, e ela falou: vou testar isso. E com seu quarto com as janelas fechadas, ela abriu a janela, ela via o Pão de Açúcar, mas ela fechou a janela e falou: não vou precisar nem ver. Fechou os olhos e declarou: montanha, Pão de Açúcar, eu te mando, lança-te no mar. Pode ir agora. Oh, glória a Deus. E ela ficou com um sentimento. Falei: meu Deus, quando eu abrir essa janela, eu sei que não vai estar mais lá. E ela falou: Senhor, me perdoa, eu acho que eu fiz uma bobagem, porque é uma atração turística, é um negócio do Rio de Janeiro, é uma marca. Então, Pão de Açúcar, pode voltar para o lugar agora. E ela abriu a janela, estava lá. Ela disse: glória a Deus, funciona. A maioria de nós pensa: não é possível uma pedra de zilhões de toneladas fixada no chão, talvez muito maior do que a gente vê, a montanha vai lá para baixo, sair e se jogar. Jesus, o senhor não está exagerando? Se você estivesse lá, você talvez pensasse isso. Se você está aqui 2000 anos depois, você talvez pensasse: não é uma figura de linguagem? Jesus fala de negócio meio exagerado, ele conta umas parábolas meio, né? Será que não é mais uma? Mas mais uma vez, quem está dizendo isso? O que aconteceu no dia anterior? Ele falou e algo mudou, e ele diz: se você tiver fé, isso vai acontecer. E eu e você temos dificuldade, mas ele fala: não duvidar, crer. Então essa talvez seja uma das expressões mais fortes, mais poderosas que uma fé poderia provocar. Uma manifestação gigante do poder de Deus. Existe uma que Deus realizou maior do que essa. Maior demonstração de poder de Deus. A Bíblia diz que quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, todos nós ressuscitamos juntamente com Ele. Algo muito mais difícil de se levantar foi levantado. Mas basta você crer. Só que seria legal, é tão maravilhoso esse versículo que revela esse poder, essa majestade do nosso Deus. Mas tem um versículo que vem depois que faz a gente pensar: por que isso está aqui? Versículo 25 fala assim, perdão, ainda tem esse aqui, o 24, que é muito legal. Portanto, Jesus diz: eu lhes digo
tudo, olha que versículo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá, e assim será. Se você orar, creia que você já recebeu. Se você pediu algo a Deus, creia que você já recebeu. Eu falar isso para você, já deixa você talvez empolgado. Isso aí, eu creio em Deus, mas é Jesus que está dizendo, é bem melhor do que eu, bem melhor do que qualquer outra pessoa. Ele fala, quando você orar e pedir algo a Deus, creia que você já recebeu. Fantástico. Jesus, o senhor parece estar exagerando um pouco, mas eu acredito em você. Se eu disser, crendo, sem duvidar, vai acontecer. Se eu orar e crer que vai acontecer, Deus vai me honrar, eu tenho certeza. Que maravilha. Jesus não terminou, eu não sei porquê, mas ele coloca um adendo, ele fala assim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Jesus, o senhor estava falando de fé, por que o senhor vai falar de pecado agora? E de perdão? No final desse discurso, Jesus coloca algo que é um empecilho à fé e à oração, algo que é um empecilho à manifestação do poder de Deus. Quando a gente pensa em pecado, vamos falar sobre pecado, a maioria de nós pensa em pecados que a gente chama de mais pesados, envolvidos com sensualidade, o adultério, ou então roubar alguém, matar. Mas nós esquecemos que na mesma lista que a Bíblia nos apresenta está a ansiedade, rancor, guardar a mágoa e não perdoar, ciúmes, e em geral o ciumento não reconhece, mas ele é, inimizades. A gente precisava falar um pouco sobre inimizades, pregar talvez um pouco sobre inimizade, e perceber como é que Deus trata isso. Fofocas são pecados que produzem tanta destruição quanto qualquer outro. E é legal que Jesus sabia fazer essa distinção no meio dos seus espectadores. Você sabe que Jesus falava para uma multidão e tinha gente que se achava não pecadora, porque pecava pecados menorzinhos, que a gente acha menores, né? Pecadinhos, mentirinhas brancas, né? Não faz mal a ninguém. Não fiz nada contra ninguém, foi uma coisa entre eu, não aconteceu nada demais. Ele tinha comunhão com todos os tipos de pecadores, gente que era assassino, roubador, prostituta, e esses outros que eram só orgulhosos, porque achavam que não tinham tanto pecado. O pecado não aparecia, ele chamava esse pessoal de hipócrita. Onde você quer chegar, André? Eu vou chegar agora. Eu e você recebemos uma mensagem de transformação. Realmente experimentamos um amor incondicional e uma graça. Mas nós precisamos examinar com muito cuidado, com muito equilíbrio, a nossa consciência. Em outras palavras, existem dois lados que você precisa olhar. O primeiro, não permita que o diabo fique acusando você, trazendo condenação sobre a sua vida. Quando o pecado acontece, é isso que vai acontecer logo em seguida. Ele vai jogar você no chão e vai te acusar e vai te condenar. Você não vai reconhecer que é o inimigo, você vai achar que é você mesmo que está se acusando, se condenando. Eu não sei como é que eu ainda vou à igreja, eu não sei como é que eu me considero um cristão. Eu não sei como é que alguém pode, como é que Deus pode me amar, como é que Deus pode me usar diante do que eu faço, diante do que eu fiz. Mas existe uma voz que nós achamos que é nossa, mas é o inimigo dizendo, e nos acusando, e nos condenando. Constantemente o inimigo quer que você lembre do seu passado, da parte ruim do seu passado. Ele quer que você fique aprisionado nas dores, nas lembranças ruins, nas memórias que provocam. Você já percebeu como é que memória é um negócio poderoso? Lembrar de algo bom agora faz você sorrir. Parece que reoxigena o seu corpo, só porque você lembrou de algo bom. Não está acontecendo, mas você lembrou. Lembrar de algo ruim também tem um poder imenso. Pode deixar você deprimido, pode deixar você não querendo sair de casa, pode fazer mal de todo jeito, só porque você lembrou de algo ruim. O inimigo está concentrado, talvez seja uma das maiores armas que ele usa, fazer você lembrar de coisas ruins do seu passado, porque a condenação rouba você da sua fé, rouba você da sua esperança e das bênçãos de Deus.
Se você tiver coragem como eu de levantar a mão, eu acho que todo mundo vai levantar. Quem já errou feio e queria poder voltar atrás? Quase todo mundo. Tem uns que são bons aqui. Errou feio e queria voltar atrás. Você sabe por que você queria voltar atrás? Por que você não pensou, né, em não fazer antes de acontecer? Existe uma percepção muito mais exata, uma percepção muito mais clara, posterior, do que nós temos a capacidade de prever. Quando você está prestes a fazer algo errado, tem um monte de sentimento envolvido. E um monte de coisa que cega você. Depois que acontece, você abre os olhos. Muitas vezes, às vezes não. Às vezes precisa fazer 1000 vezes e se dá mal 1000 vezes. Mas em algum momento os olhos se abrem. E às vezes, naquela ocasião, você podia até pensar, não, o que eu estou fazendo não é errado, não tem nada de errado. Mas depois, quando você lembra daquilo, chega a ficar envergonhado. Por quê que eu falei aquilo? Por que que eu tomei aquela decisão? Por que que eu caí naquilo? E se nós ficarmos olhando para trás o tempo todo, nós estamos permitindo que o inimigo nos derrote. Porque Deus, Ele está convidando você sempre a olhar para frente. Deus é um Deus que nos perdoa. Então não permita que condenação roube você da sua confiança em Deus. Está todo mundo vivo? Deixa eu repetir, eu não vou pedir para você falar para quem está do seu lado, mas finge que alguém está falando isso para você direto ao seu coração. Fala para você mesmo assim, você não precisa falar com a boca não. Não permita que a condenação roube de você a sua fé e a sua confiança em Deus. Qual é o outro lado dessa moeda? É que se você continuar a conscientemente praticar o que é errado, praticar pecado, a gente não chama mais pecado de pecado. Quando alguma coisa grave acontece, seja o que for, a gente fala, eu cometi um erro. Para ficar mais fácil, né, de aliviar aquilo. Não, Jesus chamava pecado de pecado, eu acho que a gente deveria fazer o mesmo. Quando você conscientemente, continuamente peca, você não tem como evitar os problemas que virão. Você não tem como evitar as consequências naturais. Ao invés de ser julgado por outras pessoas, o que vai acabar acontecendo em algum momento, a Bíblia diz que você deveria julgar a você mesmo, porque a própria vida vai te sentenciar em algum momento, mais cedo ou mais tarde. É Paulo que escreve aos Coríntios e fala, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, por que ele escreve isso aqui? Porque a gente não faz isso. Se isso acontecesse naturalmente, se isso fosse normal para mim e para você, ele não precisava ter escrito. Mas ele fala, você precisa parar e cair em si, olhar para você mesmo e chamar o que é errado de errado. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Outra versão mais famosa diz, porque se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. E como é que a gente julga a si mesmo? Não é tão complicado, é do jeito mais simples que você pudesse imaginar. É não fugir com a sua mente para outro lugar quando um erro acontece. Quando nós fazemos alguma coisa errada, a gente quer fugir a nossa mente para pensar em qualquer outra coisa. Eu não quero lidar com isso agora, mas é hora de parar, enfrentar o fato de dizer, isso é errado. Isso é errado. Eu não estou sendo fiel. Eu não estou sendo verdadeiro. Eu não estou sendo honesto. Eu não estou sendo íntegro. Eu não estou sendo legal, bom, amável ou qualquer outra coisa. Isso é errado. E eu vou parar com isso, porque quando eu reconheço um erro, eu paro, eu não continuo fazendo, eu não vou fazer mais. Isso é julgar a si mesmo, não falar da boca para fora, não fazer uma oração só diante de Deus, que aparentemente me justifica, não vir a um culto como esse e dizer, puxa, foi uma bênção hoje, eu me senti tão condenado, que eu estou sentindo que as coisas vão mudar agora. Não, ninguém muda porque se sente condenado. É o meu cuidado hoje em repetir várias e várias vezes para você, mesmo que você esteja afundado no pecado, a graça de Deus te salva completamente.
Mas eu não posso olhar para isso e achar que isso é... Você lembra do Banco Imobiliário, daquele jogo, Banco Imobiliário, que você joga até hoje? Existia uma cartinha que era o passe livre da prisão, você lembra? Você pode cair na prisão sem problema nenhum que você tenha um passe livre. E a gente pega a graça de Deus e usa como se fosse isso. Eu posso fazer o que for, porque eu não vou ser preso. Eu já tenho um passe livre. E a gente pega o maravilhoso presente que Deus nos deu e, entre aspas, usa contra ele. O pastor Billy Graham conta, há muitos anos atrás, estava indo pregar numa cidadezinha e ultrapassou o limite de velocidade com o seu carro, foi parado pela polícia, e a polícia falou: o senhor estava acima da velocidade, eu tenho que lhe multar. E ele falou: você não tem conversa? Não, estou brincando, isso nunca aconteceria com o Billy Graham. Ele falou assim: ok. Recebeu a multa, tinha que comparecer numa corte, compareceu na corte e falou: o senhor estava acima da velocidade, o senhor precisa ser multado, o senhor vai ser multado em $10, era o preço, era alto o preço na época. E ele falou: ok. Foi aí que o juiz reconheceu quem ele era, porque ele já era um pastor conhecido, é o Billy Graham. E o juiz olhou para ele e falou: eu conheço esse cara, e eu sei que ele é íntegro, ele não está pedindo nada. Vou fazer um negócio por ele. Ele fala, sem dizer que ele tinha reconhecido, ele falou: olha, o senhor quer saber de uma coisa? Eu não posso perdoar a sua dívida, mas eu posso fazer algo. Tem que ser pago. Eu vou pagar. E ele na mesma hora pegou a sua carteira, tirou $10, que era muita coisa na época, juntou, grampeou junto com a multa e entregou para o oficial. E o Billy Graham só agradeceu. Não podia fazer muito. Ele poderia falar: não, deixa que eu pago. Ele entendeu o que estava acontecendo. Era uma revelação de graça. Ele tinha que pagar? Tinha que pagar. Mas alguém pagou por ele. É exatamente o que Deus faz por mim e por você. Mas tem um detalhe interessante: o Billy Graham não tentou se justificar. Em nenhum momento ele falou: olha, o erro foi de outra pessoa, olha, não me falaram, não tinha uma placa específica. Ao invés de ficar tentando se justificar, ele reconheceu o erro, ele aceitou as consequências, ele estava pronto a pagar o preço, que muitas vezes a gente vai ter que pagar, os 10, 100, 1000, quanto for. Mas Deus, ele revela exatamente isso: olha, tem que ser pago, mas eu vou pagar. Julgar a nós mesmos é nos recusarmos a viver numa prática errada. E mais uma vez, a maravilhosa graça de Deus vai continuamente operar na sua vida. A graça de Deus é como uma cachoeira que lava você continuamente. E quando você peca, Ele te lava outra vez. Há uma coisa que eu coloquei no meu coração há muitos anos atrás, e eu já expressei isso algumas vezes aqui na igreja, da nossa posição de prontidão diante dos nossos relacionamentos, porque Deus está em nós. É que nós devemos estar prontos. Prontidão significa ser rápido para fazer alguma coisa. Prontos para 3 coisas. Talvez tenham outras. Mas não demore nenhuma dessas coisas. Não demore para perdoar. Esteja pronto a perdoar. Não porque a pessoa merece, porque Jesus te perdoou. Esteja pronto a se arrepender. Ao invés de demorar, ao invés de esperar o tempo passar. Se você errou, se você falhou, mude. Mude o seu rumo. Mude completamente a sua direção. Isso é que é arrependimento genuíno. Não é apenas sentir um remorso, mas é mudar de verdade. E finalmente esteja pronto, esteja de prontidão, seja rápido para crer em Deus. Quando Deus te falar alguma coisa, não questione, não duvide. Pode ser a coisa mais doida que você já ouviu. Eu creio, foi Deus, é Ele que faz. Prontidão diz respeito à agilidade, ser rápido. Eu já passei um pouquinho do que eu queria, mas deixa eu terminar falando para você, para tirar uma dúvida. Muitas pessoas falam: como é que eu sei que o que eu fiz ou o que eu estou fazendo realmente é pecado? Estou tão feliz porque a Bíblia responde isso também. João escreve o seguinte: amados, se o nosso coração não nos condenar,
Temos confiança diante de Deus. Essa é a melhor parte para mim e para você. Quando eu pratico algo errado, ninguém precisa me dizer. Lá no fundo eu sei. Eu vou tentar maquiar de algum jeito, eu vou tentar arrumar algum jeito, eu vou chegar para o pastor e falar: pastor, nesse caso é pecado? A gente vai tentar, mas lá no fundo eu sei. E se você não sabe, se no seu coração, no seu espírito, se você não há condenação, esqueça o assunto. Mas se há alguma coisinha em você que te deixa um pouco estranho, tem alguma coisa errada, eu não sei dizer o que é, você precisa levar diante de Deus e saber que Ele te perdoa. Tem o outro lado da moeda também. Se você ficar ouvindo tudo que as pessoas falam, sempre você vai estar sujeito à condenação, porque tem gente que acha que tudo é pecado. Teve uma história também de uma senhora que provou sorvete pela primeira vez na sua vida, deu uma lambida assim, jogou no chão e falou: isso é gostoso demais, tem que ser do inimigo isso, não é possível. A gente faz às vezes essa associação que se houver um prazer envolvido, se a nossa carne se alegrar de alguma maneira, deve ser pecado. Não. Sexo nunca foi pecado para Deus, até o momento em que o homem usou de maneira errada. Não é. Né? Marido e uma esposa com compromisso genuíno, terem relações de intimidade, é bom em todos os níveis que você puder imaginar, inclusive espiritualmente. Mas qualquer distorção disso se tornou e é destrutivo. Mas não se permita ser condenado pelas pessoas que veem pecado em tudo. Tem gente que diz que se você fizer isso e fizer aquilo, graças a Deus as coisas, o tempo passa, algumas coisas vão mudando, outras nunca vão mudar, mas ainda existem pastores pregando que se você usar certos tipos de roupa, você está pecando. Claro que a Bíblia fala para você ser uma pessoa cuidadosa em relação à decência, claro, e você sabe disso, ninguém precisa te ensinar. Aliás, tem gente no mundo que nunca ouviu nada da palavra de Deus e sabe disso. Não pode ir à praia, que senão você está pecando. Não pode jogar futebol, senão você está pecando. Minha mãe contava de uma história triste, mais de um pastor que foi excluído da igreja. Por quê? Porque dançou com a filha dele no aniversário de 15 anos. Não pode dançar, é pecado. Se você se deixar levar pelo que as pessoas falam, pode ser que você encontre pecado em tudo. Mas a Bíblia fala: se o teu coração não te condenar, pode usar batom, em alguns casos tem que usar. Pode usar joias, pode cortar o cabelo, sim. Pastor, e tatuagem, piercing, isso é outro culto, irmão, depois a gente fala sobre isso. Não se permita ser condenado pelo que as pessoas pensam. Em geral, as pessoas querem que você agrade elas, não necessariamente a Deus. E a condenação sempre vai tirar de você a sua confiança de que Deus está ouvindo a sua oração e que a tua fé funciona. Vou terminar com esse versículo. Isso aqui é importante. Por que, tendo sido amado por Deus incondicionalmente, eu preciso me preocupar em relação ao meu comportamento? Preciso mesmo. Eu tenho que me preocupar com o meu comportamento. Deus já me ama, eu já estou salvo. Por quê? Porque nós temos gente olhando para a gente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Você sabe por que é importante lidar com o pecado? Porque Deus tem uma carreira para você, tem uma corrida para você. E do pecado que nos envolve, livre-se. Diga bem alto, livre-se. Não é outro verbo, livre-se. Joga fora, lança bem longe. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando eu penso de muita gente olhando para o mesmo lugar, uma nuvem de testemunhas olhando para você, eu penso em alguns espetáculos que tem várias pessoas olhando, por exemplo, num circo, né? Ou numa corrida mesmo que ele coloca aqui. O circo é interessante, você já deve ter ido ou visto alguma coisa de circo. Tem algumas coisas engraçadas, algumas coisas estranhas, algumas coisas perigosas. Eu lembro de assistir sempre, que eu já tive a oportunidade de ir ao circo algumas vezes, ouvir pela televisão, e a gente fica, às vezes, perde fôlego em alguns casos. Por exemplo, o trapézio, o trapezista.
Você já deve ter visto um show daquelas pessoas que, parece que estão arriscando a vida ali, se jogam, rolam e conseguem segurar o trapézio do outro lado. Na maioria dos casos, eu acho que quase todos, tem uma rede lá embaixo, graças a Deus. Porque talvez você já tenha visto gente que escorregou, escapuliu, não alcançou e não morreu, porque a rede estava lá para segurar. Em alguns casos eles aproveitam a rede como uma cama elástica, se jogam de novo, pegam o trapézio outra vez. Seria muito estranho ir num espetáculo desse, onde a pessoa nunca consegue pegar o trapézio, ela cai o tempo todo, ela só fica quicando naquela rede. Na nossa vida espiritual nós precisamos compreender que o mundo está olhando para nós, mais ou menos assim. Eu e você somos esses, entre aspas, trapezistas que estão cuidando de acertar tudo, de ajustar, de não perder o tempo certo, de deixar todo mundo impressionado com as coisas boas que acontecem na nossa vida. Para o mundo olhar para mim e para você e dizer, olha só, eu posso não acreditar em tudo que aquela pessoa acredita, mas eu não posso ignorar o fato de que a vida dele está indo bem. Olha como ele trata a esposa, muito melhor do que outras famílias que eu conheço. Olha como a esposa trata o marido, olha como eles tratam seus filhos, olha como eles são bons empregados ou bons patrões, olha como eles são exemplo para todo mundo. Mas de vez em quando você vai escapulir, você não vai alcançar, ou vai escorregar. E existe uma rede de proteção, a graça de Deus que pega você, não permite que você se machuque e lança você de volta para você agarrar outra vez e continuar. Mas se tudo que você faz é escapulir do trapézio, eu questiono se você realmente é um trapezista. O mundo precisa olhar para mim e para você e identificar, ele é de Jesus. E não tem muita opção. Vai ser pelo nosso comportamento, especialmente um deles. Lembra que eu falei semana passada? Aliás, falei na quarta-feira. Jesus pede só uma coisa da gente, e as outras todas são extensões dessa uma coisa, são expressões. Ele pede que você ame como Ele amou. E se assim a gente fizer, a gente consegue resolver essas outras coisas. Eu quero orar junto com você e convidar você a fazer um exame hoje, a perceber, a determinar no teu coração o que tem sido um peso para você. O que é um peso? Olha, o que é um peso para mim pode não ser para você, o seu é bem específico, mas ele fala, livre-se. Olha aqui de novo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Não é interessante que há uma corrida que nos é proposta? Eu acho legal porque o escritor aqui, João, ele está nos dizendo, não é João não, está errado aqui, é Hebreus, em algum lugar deve estar, Hebreus capítulo 12, verso 1, ele diz para mim e para você que algo nos é proposto, que Deus nos apresenta algo, uma corrida. Eu tenho certeza que Ele não está querendo só ver como é que você vai funcionar, Ele tem um prêmio para você no final. Vamos ficar de pé? Nós precisamos nos livrar de algumas coisas, nos desembaraçar para correr. Olha aqui para mim, não é o que as pessoas dizem, é o que está no seu interior. Nessa manhã, ainda no iníciozinho desse ano, chame o que é errado de errado. Concorde com Deus, entre em acordo com Ele. Se você é um filho de Deus, eu acho que quase todo mundo aqui é, você sabe direitinho quando você não conseguiu segurar o trapézio, quando você escorregou, quando você escapuliu, quando você não alcançou, quando você errou o alvo. Não espere ser julgado por ninguém, julgue-se a si mesmo. Não espere até o domingo da ceia. No domingo da ceia eu me conserto de novo. E a gente critica o pessoal que faz confissão. Não permita que religião dirija essa parte tão importante da sua vida. Fale hoje mesmo com Ele, fale com Ele agora. Senhor, eu me arrependo, eu errei, ou eu tenho errado, me perdoa. E eu tenho certeza, eu prometo a você, a sua palavra promete a você, Ele te perdoa completamente, Ele te lava completamente,
Ele te purifica completamente. E nunca mais você precisa carregar esse peso. Nós estamos sendo observados mais do que você imagina. Eu acho que você já deve ter tido, como eu, momentos de vergonha, onde você não foi um bom exemplo para outro irmão. Talvez alguém mais jovem, talvez seu filho, sua filha. E você falou, depois que você fez algo errado e percebeu que era errado, você se perguntou: será que eu estou dando um exemplo ruim para o meu filho, para a minha filha? E a resposta sempre vai ser sim. Nós estamos o tempo todo dando exemplo para eles. A boa notícia é que tem jeito, tem redenção para mim e para você, sempre. Você pode chegar, você pode até conversar com seu filho e dizer: filho, eu não tenho nenhum orgulho daquilo que eu fiz, pelo contrário, eu me arrependo, eu me envergonho, e eu quero que você seja melhor do que isso. E eu quero te ajudar a ser, eu quero me tornar um bom exemplo. Já aconteceu comigo mais de uma vez. Já fiz bobagem no trânsito e pedi perdão à carona que estava comigo, com uma vergonha muito grande. Mas eu sabia que era uma vergonha importante, porque existe uma nuvem de testemunhos, e eu preciso me desembaraçar e me livrar daquilo que não tem nada a ver com Jesus. Amém? Se você está sentindo um peso na sua vida e pensando: eu não sei se eu consigo, porque eu já tentei demais, eu não quero convidar você a soltar tudo de uma vez hoje, mas a deixar Deus te ajudar a dar o próximo passo. Deus é um Deus de um dia de cada vez, um passo de cada vez. Deixa Ele te guiar para o próximo passo. Para você, não tenha dúvida, Deus já deu muitos passos com você, mais do que você imagina. Permita que Ele dê mais um nessa manhã. Vai junto com Ele. Vamos orar?